Paz seja convosco, eu sou a pastora Vânia e hoje é o dia 115 da leitura diária da Palavra de Deus. Vamos começar um livro novo, vamos começar a ler o livro de 1 Crônicas e hoje faremos a leitura do capítulo 1 e 2. Adão foi pai de Sete, Sete foi pai de Enos, Enos foi pai de Cainã, Cainã foi pai de Maalalel, Maalalel foi pai de Jared, Jared foi pai de Enoque, Enoque foi pai de Matusalém, Matusalém foi pai de Lameque, e Lameque foi pai de Noé. Noé foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Os descendentes de Gomer foram os povos de Askenaz, de Rifate e de Togarmã. Os descendentes de Javã foram os povos de Elisá, da Espanha, de Chipre e de Rhodes. Os filhos de Cã foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes, isto é, dos povos de Cuxe, Egito, Líbia e Canaã. Os descendentes de Cuxe foram os povos de Sebá, Havilá, Sabitá, Ramá e Sabteca. Os descendentes de Ramá foram os povos de Sabá e Dedã. Cuxe foi o pai de um filho chamado Nimrod, que se tornou o primeiro grande conquistador do mundo. Os descendentes de Egito foram os povos de Lídia, Anã, Leabe e Naftu, Patros, Caslu e Creta, de quem os filisteus são descendentes. Os filhos de Canaã foram Sidom, o mais velho, e Rete. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Canaã também foi o antepassado dos Jebuseus, dos Amorreus, dos Gigarzeus, dos Eveus, dos Arquitas, dos Sineus, dos Avaditas, dos Emareus e dos Ramateus. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Harpaxade, Lude, Harã, Uz, Ru, Jeter e Meseque. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Harpaxade foi o pai de Selá, e Selá foi pai de Éber. Éber foi pai de 2 filhos, um se chamava Peleg, porque ao seu tempo os povos do mundo foram divididos, e o nome do seu irmão era Joquitã. Os descendentes de Joquitã foram os povos de Almodá, Selefe, Hazar-Mavé, Gera, Adonirão, Uzal, Diclá, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Havilá e Jobabe. A linha de famílias de Sem a Abraão foi a seguinte: Sem, Arpaxade, Selá, Éber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá e Abrão, também conhecido como Abraão. Abraão foi pai de 2 filhos, que se chamavam Isaque e Ismael. Os filhos de Ismael foram os chefes das 12 tribos, Nebaiote, o seu filho mais velho, Quedar, Adbeel, Bimizão, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Terá, Getur, Nafis e Quedemá. Abraão teve uma concubina chamada Quetura, e ela lhe deu 6 filhos. Os nomes deles foram Zinrã, Joksã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joksã foi pai de 2 filhos, Sabá e Dedã. Midian foi pai de 5 filhos, Efa, Éfer, Enoque, Abidá e Elda. Isaque, filho de Abraão, foi pai de 2 filhos, Esaú e Jacó. Os filhos de Esaú foram Elifaz, Reuel, Jeus, Jalã e Corá. Elifaz foi o antepassado das seguintes tribos: Temã, Omar, Zefo, Gaitã, Kenaz, Tímina e Amaleque. Reuel foi antepassado das tribos de Naate, Zerá, Sama e Mizá. Estes foram os filhos de Seir: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Estes foram os filhos de Lotã: Hori, Romã, Lotã e tinha uma irmã chamada Tímina. Estes foram os filhos de Sobal: Alvã, Maanate, Ebal, Zefô, Onã. Estes foram os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Este foi o filho de Aná, Dissom. Estes foram os filhos de Dissom: Rendã, Esbã, Itrã e Querã.
Estes foram os filhos de Ézer: Bilã, Zaavã e Acã. Estes foram os filhos de Dizã: Uz e Arã. Estes foram os reis que reinaram no território de Edom, antes que os israelitas tivessem um rei. Belá, filho de Beor, da cidade chamada Dinabá. Belá morreu, e Jobabe, filho de Zerá, de Bosra, foi seu sucessor. Jobabe morreu, e Usã, da terra dos Temanitas, foi o seu sucessor. Uzã morreu, e Hadade, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite. Hadade morreu, e Sanlá, de Masreca, foi o seu sucessor. Sanlá morreu, e Saul, de Reobote, próximo de Eufrates, foi o seu sucessor. Saul morreu, e Baal-Hanã, filho de Aquibor, foi o seu sucessor. Baal-Ramã morreu, e Hadade foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Paú, e o nome da sua mulher era Meetabel, filha de Matred, neta de Mesaabe. Após a morte de Hadade, Edom foi governado pelos seguintes chefes: Tímida, Alva, Geteté, Oolibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibizar, Magdiel e Herã. Foram esses os chefes de Edom. Estes foram os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naphtali, Gade e Aser. Estes foram os filhos de Judá: Onã e Selá. Ele teve 3 filhos com uma mulher cananeia, a filha de Suá. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, por isso o matou. Tamar, nora de Judá, deu-lhe filhos, Perez e Zerá. A Judá nasceram ao todo 5 filhos. Estes foram os filhos de Perez: Hezron e Ramu. Estes foram os filhos de Zerá: Zirim, Etam, Remã, Calcol e Darda. Foram 5 ao todo. Os filhos de Carmi foi Acá. Ele causou desgraça a Israel ao violar a proibição de se apossar das coisas consagradas. Este foi o filho de Etam, Azarias. Os filhos que nasceram de Esrom foram Jerameel, Rão e Caleb. Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, o líder da tribo de Judá. Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou Eliabe, o seu filho mais velho. O segundo foi Aminadab, o terceiro Simeia, o quarto Natanael, o quinto Radai, o sexto Ozem e o sétimo Davi. As irmãs deles foram Zeruia e Abigail. Os 3 filhos de Zeruia foram Abisai, Joabe e Azael. Abigail deu à luz a Amasa, filho do ismaelita Jeter. Caleb, filho de Esrom, teve com a sua mulher, Azuba, uma filha chamada Jeriote. Estes foram os filhos de Azuba: Jéser, Sobabe e Ardom. Quando Azuba morreu, Caleb tomou por mulher Efrate, com quem teve Ur. Ur gerou Uri, e Uri gerou Bezalel. Depois disso, Hezron, aos 60 anos, tomou por mulher a filha de Maquir, pai de Gileade, e deu-lhe um filho chamado Segube. Segube gerou Jair, que governou 23 cidades da cidade de Gileade. Jesur e Arã conquistaram Ravote-Jair, bem como Kenate e os povoados ao redor, ao todo 60 cidades. Todos esses foram descendentes de Maquir, pai de Gileade. Depois que Hezron morreu, Caleb Efratá, Abia, mulher de Hezron, deu-lhe Assur, fundador de Tecoa. Estes foram os filhos de Jerameel, filho mais velho de Hezron: Rão, o mais velho, Buna, Orem, Ozem e Aias. Jerameel teve outra mulher chamada Tará, que foi a mãe de Onã. Estes foram os filhos de Rão, o filho mais velho de Jerameel: Maás, Jamim e Quer. Estes foram os filhos de Onã: Samai, Jada. Estes são os filhos de Samai: Nadab e Abissur. O nome da mulher de Abissur era Abiail. Ela deu-lhe 2 filhos, Abã e Molide. Estes foram os filhos de Nadab: Selede e Apaim. Selede morreu sem filhos. O filho de Apaim foi Ize, pai de Sezã, pai de Alaí. Estes foram os filhos de Jada, irmão de Samaí: Jeter e Jonatas. Jeter morreu sem filhos. E estes foram os filhos de Jonatas: Pelete e Zazá. Foram estes os descendentes de Jerameel. Sezã não teve filhos, apenas filhas:
Tinha ele um escravo egípcio chamado Jará, a quem deu uma das suas filhas por mulher, e ela deu-lhe um filho chamado Ataí. Ataí gerou Natã, Natã gerou Zabade, Zabade gerou Eflau, Eflau gerou Obed, Obed gerou Jeú, Jeú gerou Asaías, Asaías gerou Relês, Relês gerou Eleasa, Eleasa gerou Sismai, Sismai gerou Salum, Salum gerou Jecamias, e Jecamias gerou Elisama. Estes foram os filhos de Calebe, irmão de Jerameel, Messa, o mais velho, que foi pai de Zife, e o seu filho Maressa, pai de Hebron. Estes foram os filhos de Hebron, Corá, Tapuá, Requem e Semá. Semá gerou Rão, filho de Jorqueão, Raquém gerou Samai. O filho de Samai foi Maom, e Maom foi pai de Bet-sur. A concubina de Calebe, Efá, teve 3 filhos, Harã, Mozá, Gacês. Harã gerou Gazês. E estes foram os filhos de Jadai, Regem, Jotão, Gesã, Pelete, Efá e Saaf. A concubina de Calebe, Maacá, teve 2 filhos, Saber e Tiraná. Ela também teve Saaf, pai de Madimaná, e Cefa, pai de Macbená e de Gebeá. A filha de Calebe chamava-se Axa. Calebe teve também estes outros descendentes, os filhos de Ur, o filho mais velho de Efrate, Sobal, fundador de Kiriat Jeraim, Salma, fundador de Belém, Haref, fundador de Bet-Gader. Os descendentes de Sobal, fundador de Kiriat Jeraim. O povo de Haroé, metade dos Manaatitas e o clã de Kiriat Jeraim. Os Itritas, os Fateus, os Sumateus e os Miraeus. Desses descenderam os Oratitas e os Estauleus. Os descendentes de Salma, o povo de Belém, e de Atarote Bet-Joabe, os Netofatitas, metade dos Manatitas e os Oreus. E os clãs dos escribas que viviam em Jabes, os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Eles foram os queneus, descendentes de Ramate, antepassado da família de Recabe. Terminamos a nossa leitura de hoje, mas eu convido você para voltar amanhã, para que a gente continue, né? Começamos o livro de 1 Crônicas e Deus tem muito a falar aos nossos corações. Então volta amanhã, vou te esperar. Beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.